No vídeo de hoje, vamos trazer os últimos resultados publicados pelo Itaú. Vamos analisar os seus principais números, falar um pouco aí sobre o impacto do caso Americanas no balanço do banco e também comparar os seus dados com outros grandes bancos do país. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando ali, trazendo a questão do controle acionário do banco, a gente tem duas grandes famílias ali, a família Moreira Salles e a família Egídio de Souza Aranha, que por meio aí de empresas de participação tem aí a maior parte do controle das ações do Itaú. Vale chamar a atenção que a Itaúsa, que também tem ações negociadas em bolsa, faz parte aí desse modelo, tendo uma participação relevante, sendo que o Itaú é o maior, de longe, aí, a maior participação do portfólio da Itaúsa. Analisando agora os resultados financeiros anuais dos últimos anos, a gente percebe aí que em termos de receita cresceu bastante a receita aí do Itaú, quase que dobrando entre 2017 e 2022, com destaque aí para o ano de 2022 que fechou com uma receita bastante forte. Já o lucro que a gente vê nesse gráfico em vermelho, né, ele tem se mantido aí num patamar crescendo levemente aí ao longo dos anos. Abrindo agora o resultado pela visão trimestral, a gente percebe aí que o quarto trimestre de 22 puxou para cima a receita, né? Foi uma receita bastante forte. Em compensação, lucro e EBITDA seguiram aí o mesmo patamar que vinha praticando nos últimos anos. É interessante notar que mesmo com pandemia, né, o Itaú está num setor, né, um tipo de empresa que sofreu pouco aí com a questão da pandemia. Abrindo um pouco o resultado do banco, né, vendo a participação nas receitas do banco, a gente tem a margem financeira com clientes, né, que basicamente são os empréstimos, né, que o banco faz, nas várias modalidades que ele pratica, é responsável aí por 63% da receita do banco. 29% vem da prestação de serviços, que basicamente aí são as taxas, né, de taxas para emissão de cartão, as taxas diversas aí de movimentação de conta e esse tipo de coisa, representa aí 29%. A gente tem 6% aí que vem da receita de operação de seguros, né, o banco também oferece seguro. E a última parcela aí é uma margem financeira com o mercado, que representa somente 2% da receita. Abrindo agora a visão de dividendos nos últimos 10 anos, a gente percebe aí que especialmente 18, de 19 e 20, o banco praticou aí um patamar de pagamento de dividendos mais elevados do que ele tem historicamente feito. 21, 22 ele voltou para essa faixa de pagamentos aí que ele vinha praticando. Mas um ponto interessante é que de fato tem sido uma empresa que tem mantido um nível de pagamento de dividendos ao longo dos anos. Em termos de dividend yield, a média aí tem ficado nessa casa de 3 a 4%, né, exceto os anos em que pagou mais, o que também não é um dividend yield muito elevado. Mas o pagamento ao longo dos anos ali tem feito, né, faz quem investiu, né, naquela estratégia de buy and hold, conseguir aí receber pelo menos todo ano aí um pagamento. Um ponto interessante que deve ser considerado, ele tem a estratégia de todo mês pagar, mas ele paga um valor muito baixo ali por ação, né? E aí, em determinados períodos do ano, quando ele fecha o balanço, ele faz um pagamento extra de dividendos. Mas quem tem ação do Itaú, todo mês recebe lá um valor pequeno referente aos dividendos dessas ações. Bom, como estamos falando de banco, tem dois índices, né, que a gente analisa quando vai avaliar um banco. O índice de Basileia, que basicamente
reflete aí o percentual do capital próprio que o banco tem nas suas operações, e o índice de imobilização, que dá uma ideia da velocidade com que o banco consegue honrar seus compromissos ali, né, vendendo ativos, né, caso seja necessário. Então, o Banco Central ele estabelece o índice de Basileia mínimo de 11% e o índice de mobilização máximo de 50%. O Itaú atende as duas regras, né, um grande banco e tal. Em termos de Basileia, ele mantém a faixa dos 15%, e o imobilização, acredito que seja até uma decisão aí por conta aí das consequências da pandemia. O banco reduziu nos últimos anos, né, tornando aí mais ágil, né, dando mais liquidez aí ao banco. Isso daí pode ter sido um movimento interessante aí para manter o banco se preparar aí para uma crise grande, né? Em termos de valor patrimonial, o banco tem apresentado um crescimento aí do valor patrimonial nos últimos anos. Bom, nesse gráfico, analisando esses dois indicadores ali, o preço-lucro e o preço-valor patrimonial, a gente percebe aí uma queda ao longo dos anos, né, das duas relações, e o preço-lucro aí que ficou um período acima do patamar de 10 aí, agora num passado mais recente ele tem caído bastante aí, ficando abaixo aí desse patamar. Se a gente observar agora a comparação dos indicadores do banco com outros grandes bancos, e aí a gente seleciona o Banco do Brasil, Bradesco, Santander, BTG e Banco Inter, a gente vai dar uma avaliada em cada um desses números, né? Dividend yield. A gente tem 3 bancos aí com dividend yield maior do que o Itaú, o Banco do Brasil, que de fato está tendo um desempenho muito interessante, né? É um maior valor aí, chegando a um dividend yield de quase 10%. Bradesco e Santander também pagou de patamar de dividendos acima. Em termos de relação preço-lucro, Banco do Brasil e Bradesco estão mais descontados que Itaú. Na relação P/EBIT, os dois bancos também ficam nessa mesma situação e o mesmo se reflete no PSR. Em relação ao valor patrimonial, aí a gente amplia a lista, né? Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Banco Inter, né, tem uma relação de preço por valor patrimonial mais baixo aí do que o Itaú. Em termos de comparação, então a gente percebe que de fato, pegando aí os 3 grandes bancos, né, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, o Banco do Brasil é o que está mais descontado nesse momento. Por outro lado, né, com a mudança de governo, sempre existe aí uma desconfiança do ponto de vista do mercado pelo fato de o banco ser um banco estatal. O Bradesco também, né, hoje em termos de preço, né, se a gente olhar esses indicadores, o Bradesco aparenta ter um menor preço, patamar de preço do que o Itaú. E também, né, devemos considerar isso, é o banco que sofreu muito mais do que o Itaú em relação à questão das lojas americanas. Então a exposição do Bradesco era muito maior do que a Itaú e por conta disso aí o preço caiu bem mais e todos os indicadores vieram abaixo aí, né, em termos de preço em relação ao Banco Itaú. Agora, analisando as margens, a gente tem Banco do Brasil, Santander e BTG com margem EBIT maior, e isso mesmo se repete com margem líquida, né? As margens do Itaú são ligeiramente maiores que a do Bradesco, né? Já que a gente comentou do Bradesco sobre a questão do preço. E em termos de ROI, o Banco do Brasil e o BTG Pactual apresentam valores melhores do que o Itaú. Olhando em termos de banco, então, o que a gente percebe é assim, o melhor banco, olhando só indicadores e tal, isso é somente uma opinião, não é uma recomendação de investimento, o melhor é o Banco do Brasil. Mas tem a questão de ser estatal. Se o banco conseguisse manter futuramente os resultados que ele vem apresentando recentemente, seria um baita investimento, muito melhor do que Itaú. Mas existe um risco ali dos resultados do banco, né, a depender das políticas que forem adotadas, virem piores. E aí, isso daí já está, de certa forma, né, acaba sendo precificado no preço da ação do Banco do Brasil.
O Bradesco a gente vai precisar ver, o Itaú ele conseguiu se sair melhor em relação à questão das lojas americanas do que o Bradesco. E por isso mesmo, né, a gente percebe que o Bradesco está mais descontado do que o Itaú nesse momento. Neste gráfico a gente vê a cotação da ação do Itaú, que já teve em patamares mais altos, próximo a R$ 40, e agora ela está oscilando aí perto da casa dos 25, né? O valor intrínseco da ação, ele com os resultados e essa queda de valor da ação, né? Lembrando que é um cálculo pela fórmula de Graham, né? Não necessariamente adequado a todo tipo de ação, mas a gente faz só para dar um patamar de referência aí para vocês. Ele acaba tendo aí um preço bem mais baixo do que o valor intrínseco calculado por essa forma. Em termos de projeção dos analistas, o Itaú ele apresenta uma projeção de valor mais alto do que a cotação atual dele, e 87%, né, recomendam a compra da ação do Itaú nesse momento. E vamos trazer agora algumas informações complementares aí que foram apresentadas pelo banco. Começando pela carteira de crédito. A carteira cresceu 14% em um ano. O destaque foi no crédito pessoal, imobiliário e na área de cartão de crédito. Essas três áreas puxaram o resultado para cima. Indo agora para a receita de serviços, vemos que a emissão de cartões é o grande destaque dessa área, seguido pelas contas correntes. Seguros e previdência também apresentaram um resultado relevante. No âmbito geral, em serviços, cartões puxaram o resultado para cima com um crescimento de quase 18% em relação ao ano anterior, trazendo aí o aumento na área de serviços como um todo na casa de 7,8%. Vamos analisar agora a evolução do NPL, que é Non Performing Loan, que é o crédito não produtivo, quando o cliente deixa de pagar o crédito recebido. No caso, olhando as curvas de mais de 90 dias, que são as curvas mais estáveis, né, a gente vê um valor tão alto no Brasil quanto no primeiro trimestre de 2020, quando começou a pandemia. Nessa curva cinza que a gente vê no gráfico aqui do NPL 90 dias. Em amarelo, no gráfico de baixo, a gente vê que o principal responsável por esse efeito é o cliente pessoa física, que vem aumentando desde setembro de 2021. Vamos falar agora das projeções do banco para o cenário macro. O PIB é previsto um baixo crescimento de 0,9%, o Selic no final do ano ele estima em 12,5%, e a inflação em 5,8%. Um leve aumento na taxa de desemprego, chegando a 8,5%, e o dólar fechando o ano em 5,50. Essas são as previsões que o banco está considerando aí no seu cenário. E por fim, o guidance do banco para 2023, prevendo o crescimento da carteira de crédito entre 6% e 9%, e um aumento do custo médio do crédito em 40 bilhões de reais. Vamos trazer agora algumas notícias recentes da empresa. A primeira falando da tecnologia do Itaú, que permite melhor análise do crédito dos tomadores de crédito da empresa, especialmente quanto à sua capacidade de pagamento. E segundo essa própria notícia, foi isso que tornou aí a exposição do Itaú menos relevante do que a do Bradesco, por exemplo, ao caso da Americanas. Outro ponto relevante do caso Americanas é o Itaú e o Bradesco negando que os bancos tenham alguma responsabilidade no caso. Isso aconteceu logo depois que os três principais acionistas da Americanas também negaram responsabilidade no caso. Mais uma notícia, o CEO do Itaú comentando a disputa entre o Lula e o Banco Central. Essa disputa que está acontecendo aí está deixando o mercado bastante tenso. O site da Infomoney trouxe uma notícia sobre os problemas que os clientes do Itaú tiveram recentemente em relação ao aplicativo, mostrando a importância dos meios digitais aí para o banco, né? E por fim, uma última notícia com uma pesquisa
mostrando aí que entre os lojistas o banco preferido para se trabalhar é o Itaú. E vamos apontar aí os principais pontos positivos e negativos da análise da ação do Banco Itaú. Do lado positivo, o resultado foi um resultado bastante interessante em 2022, mesmo com o banco fazendo provisionamento das perdas do caso Americanas. O Itaú se saiu melhor do que outros bancos, inclusive nesse caso, com uma exposição mais baixa proporcionalmente. E é um banco que também investe em tecnologia e por conta disso aí ele tem se sobressaído nesse quesito. O lado negativo, o pagamento de dividendos é mais baixo do que outros bancos, como podemos perceber aí. Os indicadores de preço estão piores do que o Bradesco e o Banco do Brasil, especialmente aí que são os dois concorrentes diretos aí do Itaú. E as margens são piores do que o Banco do Brasil nesse momento, né? Vamos ver aí como é que o Banco do Brasil vai evoluir ao longo aí dos próximos trimestres. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.